Olá, querida tentante, futura mamãe. Meu nome é Geisiane Giacomossi, eu sou nutricionista clínica funcional e especialista em fertilidade. Seja muito bem-vinda à Semana da Fertilidade. Aqui você está descobrindo o caminho para sair de um quadro de infertilidade e conseguir viver a sua sonhada gestação, a sonhada maternidade. Na aula de hoje, você vai descobrir as respostas para as suas dúvidas sobre fertilidade. Eu e a minha equipe pegamos as principais perguntas que vocês deixaram nos comentários e no direct, e agora, nessa aula, nós vamos tirar uma por uma para você sair dessa aula sem dúvidas ou inseguranças e com orientações práticas, sabendo que você é capaz de ter os mesmos resultados que as alunas do programa Casal Fértil já tiveram, aplicando o que nós ensinamos. Mas mesmo com tudo que eu for falar aqui, se por acaso ainda restar alguma dúvida, você também pode comentar a sua pergunta aqui embaixo, que a gente vai fazer o possível para te responder. Outra coisa que eu quero comentar com você é que tem muitas, centenas de pessoas perguntando sobre o casal fértil, principalmente pelos depoimentos que nós temos colocado aqui, referente às pessoas que participaram do programa e tiveram o seu sonhado positivo. Eu sei que isso desperta o interesse de vocês estarem conosco, mas fiquem calmas e tranquilas que ao final dessa aula nós vamos falar sobre como funciona o programa e como você pode tentar a sua vaga. Mas antes de começar, eu queria muito agradecer todas vocês pelos inúmeros comentários recebidos na aula 2. Foram comentários muito positivos que me motivam cada vez mais a seguir, vivendo e cumprindo a minha missão. Que Deus abençoe a todas e se preparem porque hoje vem muito conteúdo. E se você caiu de paraquedas aqui e ainda não viu as aulas 1 e 2, clica no canto aqui dessa tela em uma das aulas e vai lá assistir para depois você continuar com a gente, ok? Assim você vai entender muito melhor do que a gente está falando e vai aproveitar bastante a Semana da Fertilidade. Mas se você já viu as 2 aulas, vamos em frente. Começar a responder as perguntas de vocês, as dúvidas sobre fertilidade. E a primeira dúvida que vocês mandaram foi: Nutri, quero muito participar do casal fértil, mas meu marido não colabora na mudança do estilo de vida, na mudança dos hábitos. E agora, O que eu tenho para te dizer é que você precisa fazer o possível, a sua parte. Concentre-se naquilo que você controla. Os hábitos do seu esposo são algo da escolha dele. Isso não cabe a você, Quem vai escolher é ele e não você. E algo bem importante de ser dito aqui também é que nós precisamos entender aonde que está o problema da fertilidade. A gente sempre coloca que o filho que vocês querem ter, ele é resultado de 50% do material genético de cada um de vocês. Então, o ideal é que os dois mudem o estilo de vida. Mas se hoje você tem alguma alteração ou você é a única pessoa disposta a mudar, comece por você, mude você inicialmente, porque como consequência o seu esposo também vai mudando atrás, Toda mulher é sábia, ela que conduz a sua casa e geralmente é a mulher que vai ao supermercado, que faz as compras, Então, você mudando o seu estilo de vida, é quase que automático que o seu esposo também vá mudando as coisas aos poucos. Então, não precisa se preocupar quanto a isso, tá? E outra coisa importante que eu quero que você saiba é que no nosso programa nós temos uma psicóloga, E com a ajuda dessa psicóloga, a sua jornada vai ficar mais leve, você vai aprender também a lidar melhor com o seu marido e conduzir tudo de uma forma melhor, até que vocês alcancem o sonhado positivo de vocês. O meu marido não aceitava mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, mas os suplementos ele aceitou tomar. E eu tenho certeza que tudo isso fez muita diferença no nosso tratamento. Final de março nós iniciamos o tratamento e final de abril eu recebi os meus embriões.
9 dias depois, eu fiz já um teste de farmácia no Dia das Mães e confirmou a gravidez. E depois eu fiz exame de sangue, que, né, confirmou também, e posteriormente o primeiro ultrassom, e aí a descoberta de que eu estava grávida de 2 bebês. Os 2 bebês que a gente tinha transferido estavam com batimento cardíaco, tudo certinho. E hoje, nessa semana, eu já completei as 12 semanas de gestação. Graças a Deus tá tudo bem com os bebês, já fiz o exame morfológico. E o que eu queria dizer é que o programa Casal Fértil fez toda a diferença, mesmo eu tendo feito tratamento de fertilização in vitro. Porque no tratamento é essencial ter uma preparação antes, para ele, né, ter maiores chances de dar certo. É essencial você estar com um peso bom, você ter uma alimentação boa, suplementos adequados. E também, outra parte que fez muita diferença, eu acredito muito, eram as rodas semanais que a gente tinha, as rodas de conversa com a psicóloga. Né? Foi muito bom durante todo o processo, né, anterior à fertilização. Eu tive acesso a uma psicóloga que orientava, né, nas nossas rodas a gente conversava de tanta coisa que de verdade só tem a ganhar, só coisas assim que a gente ganha e eu vou levar para o resto da vida. E é isso, eu queria dividir com vocês que assim, a gente faz tudo que tá ao nosso alcance. Eu fiz tudo o que eu podia para, né, aumentar as chances de eu ter sucesso no tratamento. E, claro, confiar muito em Deus, porque tudo acontece no tempo dele, né? Às vezes a gente acha que, ai, nossa, por que não acontece? Mas é porque não era o momento. E tudo acontece no tempo certo. Eu até sempre falei pra Nutri que antes mesmo do programa, né, quando eu só acompanhava ela pelo Instagram, os louvores, tudo que eu postava já fazia muita diferença na minha vida, muita mesmo, porque às vezes a gente não entende o processo. Outra pergunta que nós recebemos foi: estou tentando há anos e eu nunca vi um positivo. Ninguém encontra qual que é o meu problema. O que eu posso fazer mesmo sem ter um diagnóstico fechado, né? Então a resposta que eu tenho para você aqui nessa pergunta é que, independente do diagnóstico, né? Se você, as pessoas que têm um diagnóstico, na verdade, todas devem fazer essa mudança no estilo de vida. E quem não tem um diagnóstico também precisa mudar. Eu tenho muitas pacientes e alunas que nunca receberam um diagnóstico, né? Algumas até comentam em alguns depoimentos, talvez você tenha visto, né? Que ela queria muito uma resposta, que ela queria muito encontrar algo e ela nunca encontrou. Mas ela se propôs a mudar o seu estilo de vida e ela alcançou o sonhado positivo dela. Então não se preocupe com isso, né? Você pode continuar buscando por respostas, porque talvez você não encontre, né? Mudar os seus hábitos, independente de diagnóstico ou sem diagnóstico, vai potencializar a sua fertilidade e do seu parceiro, né? É importante também reforçar tudo que eu falei para vocês na semana da fertilidade. Não é somente sobre engravidar, é como eu vou engravidar. Então, o ideal é que vocês preparem o organismo de vocês. Quanto mais saudável vocês estiverem, melhor vai ser para esse futuro bebê. Oi, boa tarde. Eu me chamo Camila, eu tenho 32 anos e eu moro em Brusque, Santa Catarina. Há 2 anos e meio eu estava tentando engravidar. Eu e meu marido fomos no especialista em Blumenau. Fizemos todos os exames que tinha para fazer e foi diagnosticado infertilidade sem causa aparente. Todos os exames que nós fizemos, todos eles deu certo. Então o médico não achou nenhum problema, né? E dentro de 60 dias veio positivo. Pra gente, assim, foi uma alegria imensa, assim, não tem explicação. Porque há 2 anos e meio tentando e depois em 2 meses já ter vindo positivo pra gente, assim, foi uma vitória, né? Mais uma pergunta que nós recebemos. Não tenho tempo para cuidar tanto da alimentação, não tenho tempo
não tem tempo para ir para academia, né? Como é que eu vou fazer para encaixar esses hábitos na minha rotina? Então eu quero dizer para você aqui hoje que nós temos tempo. Nós temos tempo, sim, para tudo aquilo que é prioridade na nossa vida. Então, se engravidar é sua prioridade, se ter um filho realmente é o seu sonho, eu tenho certeza que você vai conseguir ajustar tudo na sua rotina. E você não precisa fazer 100%. É algo que eu falo muito para as minhas alunas, né? Uma frase que elas sempre pontuam. Feito é melhor que perfeito. São várias coisas, né, que precisam ser mudadas. Então vá dando um passo de cada vez, encaixando as coisas, que tudo no final vai dar certo e em breve você vai ter o seu sonhado positivo sem que você precise fazer 100%. Mas lembre-se que não dá para negligenciar a sua parte e que ser mãe, ser pai precisa ser a sua prioridade. Se for sua prioridade, você vai conseguir com certeza. Aí pesquisei uma nutricionista que é especialista no caso e a gente conversou e optou por não tomar o medicamento, só mudar os hábitos alimentares. Foi difícil porque teve uma mudança radical, mas com esforço, com empenho, com dedicação, eu já faz 2 meses e meio que eu mudei os meus hábitos alimentares. E agora eu consegui o meu positivo. Outra dúvida que nós recebemos. Nutri, eu já tenho 39 anos. A mudança de hábitos pode me ajudar mesmo nessa idade? É claro que pode. Nós temos muitas alunas que engravidaram com 38, 39, 40, 43, 45. Essas mulheres engravidaram sem diagnóstico, com diagnóstico de baixa reserva, de menopausa precoce. Foi possível para elas e pode para você também, porque você viu ao longo da semana da fertilidade que ter um estilo de vida saudável e que vários nutrientes estão envolvidos com a qualidade dos óvulos. Então, o ideal é que mesmo que você não tenha nenhum tipo de diagnóstico, se você já tem, né, acima de 35, 40 anos, que você se prepare para engravidar, que você cuide do seu óvulo, né, e dos espermatozoides também, para que você consiga gerar com saúde. Lembre-se que idade e diagnóstico não são sentenças e que você precisa acreditar que mesmo aos 39, aos 40 anos você vai conseguir engravidar. Então acredite e faça a sua parte, porque eu tenho certeza que Deus pode te abençoar e conceder o seu sonhado bebê. Eu encontrei a Nutri-Geise no Instagram e comecei a seguir ela. E vi muitas coisas boas, inclusive pacientes dela que tinham o mesmo caso que eu, e que foram tratadas e chegaram ao positivo. Então eu me interessei muito, combinei com ela, chamei ela, marquei uma consulta, passamos por uma consulta e logo em seguida ela abriu o programa Casal Fértil. E eu me inscrevi, claro, porque eu estava desesperada, eu queria conseguir engravidar naturalmente logo. E então eu comecei o programa Casal Fértil. Aí no Casal Fértil a gente aprendeu muitas reeducação alimentares, muitos alimentos que faziam muito bem para o meu organismo e que com a alimentação saudável o quadro inflamatório que é a endometriose iria desaparecer e sim eu iria conseguir chegar ao positivo. Mas desde o início, quando eu comecei a consulta com a Nutri, eu tinha certeza que o meu positivo estava cada vez mais próximo, porque eu acredito que Deus colocou ela no meu caminho para que se cumprisse o propósito dele em minha vida. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado a Nutri no meu caminho, porque hoje estou grávida de 9 semanas e naturalmente foi minha gravidez. Mais uma pergunta. Nutri, os médicos já me desenganaram e eu não tenho dinheiro para fazer uma fertilização. O programa Casal Fértil serve para mim?
É claro que serve. Nós precisamos fazer aquilo que a gente controla, né? E ter um estilo de vida saudável é aquilo que está nas nossas mãos. Eu tenho inúmeras alunas, inúmeras pacientes que receberam vereditos médicos, né, de profissionais que não eram nem um pouco humanos e sentenciaram aquelas pacientes, dizendo que elas só engravidariam através de fertilização in vitro, que não seria mais possível engravidar. E essas pacientes, elas engravidaram sim, por vias naturais. Então, isso também é possível para você. Diagnóstico não é sentença. E o único que tem o poder, né, de dizer para você o sim ou não é Deus e não o médico, a pessoa que falou isso para você. Tudo é possível para quem acredita que é e faz a sua parte para isso também. Oi, gente. Meu nome é Camila, eu tenho 31 anos e eu sou de Brusque, Santa Catarina. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. É um pouquinho longa, mas eu garanto que vale a pena ficar até o final. Eu casei em 2015, quando eu fiz 26 anos, e então eu parei de tomar anticoncepcional. Depois que eu parei, os meses seguintes, quando eu fui menstruando, cada vez eu tive mais e mais cólicas, a ponto de chegar em dezembro do mesmo ano, eu não consegui nem me levantar da cama, porque eu tinha muita dor, não consegui trabalhar, a dor era imensa. No ano seguinte, eu procurei um médico especializado, ele fez uma cirurgia onde eu fui diagnosticada com endometriose grau 4, severa, e ele me orientou a fazer uma fertilização, porque as chances de eu engravidar natural eram poucas, e como eu era nova, as chances de fertilização eram maiores. Na mesma época, ele pediu alguns exames para o meu marido, onde foi constatado que ele tinha baixa concentração de espermatozoides. A gente fez a nossa fertilização em fevereiro de 2017, onde eu tive meu primeiro positivo. Porém, no primeiro ultrassom, o meu mundo já caiu pela primeira vez. Havia um saco gestacional vazio. Eu fui diagnosticada como gravidez anembrionária, onde não há embrião, só o saco gestacional. E eu optei em não fazer a curetagem, eu optei em esperar o aborto natural. Eu fiquei ainda mais um mês, se eu não estou enganada, grávida do saco gestacional vazio. E eu havia marcado uma consulta em Florianópolis com um médico que era bem concorrido, era difícil conseguir a consulta. E por coincidência do destino, eu comecei a abortar na madrugada que eu tinha marcado a minha consulta. Como foi difícil de conseguir, eu não quis desmarcar, meu marido queria que eu não fosse, mas eu fui do mesmo jeito. E no caminho, num posto de combustível na cidade de São José, eu tive o aborto. Toda vez que a gente passa na frente desse posto de combustível, não tem como lembrar, né? É difícil. Mas passou, porque tudo passa. No mesmo ano, em setembro, eu fiz a segunda fertilização. Tive que começar tudo do zero novamente, porque eu não havia congelado embriões na primeira fertilização, né? Então, fizemos todo o processo de fertilização novamente. E o meu mundo caiu pela segunda vez quando eu peguei o resultado do exame de sangue e eu não havia nem engravidado na segunda vez. O embrião não implantou. Começo de dezembro, achei que já era para ter vindo e não veio. Fiz um teste de gravidez de farmácia e sim, no primeiro mês de tentativa, eu estava grávida. Eu estou grávida. Descobri no dia 7 de dezembro. O médico me pediu um ultrassom, pediu que eu aguardasse das 6 semanas. As 6 semanas dava dia 21 de dezembro. Só que eu tinha colocado na minha cabeça que eu só ia me considerar grávida depois que eu escutasse o coração do bebê batendo. Porque nas 2 gravidez que eu tive anterior, nenhuma das 2 eu ouvi o coração batendo. Então, eu só me consideraria grávida quando eu escutasse o coração batendo. Eu aguardei o ultrassom do dia 21 de dezembro e cheguei lá para fazer. A médica falou: Camila, é muito recente ainda. A gente já viu o saco gestacional e a vesícula, mas o embrião ainda não dá para ver. Eu falei para ela: doutora, me fala a verdade, se a senhora acha que a gravidez é inviável. Ela falou: não, se eu achasse eu te falaria, mas eu realmente acho que é porque é muito início da gestação mesmo. A gente tem que esperar mais 10 dias para repetir esse ultrassom. E eu queria contar no dia de Natal para todo mundo que eu estava grávida, achando que no dia 21 eu conseguiria ouvir o coração, e não deu. Eu saí do ultrassom,
eu falei assim, poxa Deus, tanto que eu queria contar no dia de Natal a minha gravidez e não deu, né? Mas deixa, no ano novo eu conto, porque daí tinha remarcado o ultrassom pro dia 30. Passado 2-3 dias, no dia 24, eu estava me arrumando para a ceia de Natal. Eu senti que escorreu na minha perna e eu olhei, era um pouquinho de sangue. Eu pensei, eu não acredito, tudo de novo e na noite de Natal. Eu liguei para o meu médico, ele me mandou ir para o hospital fazer um ultrassom. Fui, cheguei lá no hospital, fiz o ultrassom de urgência e, para minha surpresa, o sangue não era nada de grave. E sim, eu ouvi o coração bater na noite de Natal, como eu tinha pedido para Deus. Eu queria ouvir o coração antes do Natal. E eu ouvi, dia 24 de dezembro, às 8 horas da noite, o coração do meu bebê batendo. Gente, não tem alegria maior nesse mundo. Com certeza, no meu mundo não teve alegria maior até hoje. O médico me mandou repetir o ultrassom depois de uma semana. Eu fiz hoje é dia 30 de dezembro. E ele está pulsando forte como tem que ser. Tudo dentro do normal. Mais uma pergunta. Nutri, o programa é online. Como é que você vai ver os meus exames, né? Como que a gente faz, né, esse processo? As primeiras 10 inscritas no programa passam por uma avaliação individual comigo, né? Você recebe esse bônus, então você vai conversar comigo através de uma chamada de vídeo, né? Por uma plataforma que a gente vai te direcionar. E antes desse momento individual comigo, você vai me enviar os seus exames por e-mail, né? Você vai tirar foto, vai escanear e vai me enviar isso. E além das 10 primeiras, as 20 seguintes que se inscreverem primeiro, eu vou fazer análise de exame e prescrição de suplementos de forma individualizada também. E você também vai fazer dessa mesma forma. Você vai fotografar os seus exames ou enviar o arquivo em PDF ou digitalizado para que eu possa te avaliar. E se você não estiver dentro, né, dessas 30 primeiras, não se preocupe com isso, porque nós temos uma aula ao vivo comigo, na qual a gente conversa sobre os seus exames. Então, você vai levar os exames que você tiver para a aula. Se você não tiver exames, você vai entrar em contato com o nosso suporte. Lá na plataforma mesmo, você já vai ver os exames que eu gosto de avaliar. O nosso suporte vai te enviar a guia e você vai para a aula com os exames. Na aula eu vou falar, né, sobre os valores que estão acima, que estão abaixo, e eu vou te dizer o que você precisa fazer para melhorar esses indicadores. Então não se preocupe, porque apesar do programa ser online, o que não falta é contato, né, comigo e com a nossa equipe. Ninguém fica dentro do programa Casal Fértil com dúvidas. Nós vamos pegar na sua mão e te direcionar da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado de conhecer essa história incrível, né, fantástica, e que você entenda que em outro momento também pode ser você aqui contando a sua história. E eu vou ter o maior prazer e orgulho de contar a sua história para mais pessoas. Só que você precisa entender que Deus faz a parte dele, que ele faz o impossível, mas nós precisamos assumir o protagonismo da nossa história e fazer aquilo que é possível para conseguir a sonhada gestação, a sonhada maternidade. Faça a sua parte, aquilo que você controla, para que isso vire realidade, né? Todas essas histórias que foram mostradas aqui, que são mostradas nas redes sociais, todas essas pessoas, elas fazem a mesma coisa. Elas fazem o que eu apresentei aqui para você durante essa semana. Elas seguem o método do casal fértil, com o meu acompanhamento da nossa personal trainer e da nossa psicóloga, né? Vocês são acompanhadas em cada etapa. Porque para potencializar a sua fertilidade, nós vamos atuar nas 3 esferas que o ser humano tem: o corpo físico, a mente e o espírito, para que então você esteja preparada para receber o seu sonhado positivo. Só que nós temos muitas coisas envolvidas aqui, né? Outras ferramentas que em apenas 3 aulas eu não tenho tempo hábil para passar tudo aqui para você. Conhecimento e informação é uma coisa que tem que ser entregue aos poucos, aliado com prática. Porque senão a gente fica com obesidade mental, não consegue se mover, não consegue fazer nada. E é por isso que para quem quer dar um passo adiante nessa jornada, para quem quer essas profissionais capacitadas, especialistas,
especialistas, né? Se você quer que nós peguemos na sua mão e que a gente vá te orientando, que a gente vá te conduzindo, nós temos o programa Casal Fértil, que é 100% online e pode te tirar de um quadro de infertilidade e te levar para que você possa viver a sonhada maternidade, a sonhada gestação. Tudo aquilo que a gente apresentou aqui para você que funciona, nós vamos desenvolver em você, com o nosso acompanhamento, bem pertinho de você, durante 8 semanas, que é o tempo de duração que tem o programa, que tem o grupo de apoio no WhatsApp, mas a nossa comunidade no Facebook, ela é vitalícia. Então, se você quiser dar um passo adiante na sua jornada, no dia 20 de setembro, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós vamos abrir as inscrições para a nova turma do programa Casal Fértil. E vai ser um prazer pra gente se você estiver lá, se nós pudermos fazer parte da sua história, desse processo de transformação que você vai viver com a gente. Infelizmente, nós não vamos conseguir atender no programa todo mundo que está interessado, porque só aqui na Semana da Fertilidade são milhares de pessoas, né? E eu não tenho isso tudo de vagas, porque eu tenho que ter uma estrutura para isso. Eu tenho pessoas no suporte para te atender bem, eu tenho a psicóloga, tenho a personal, tenho uma pessoa, né, que vai editar esse vídeo aqui que eu tô fazendo para você agora. Eu tenho uma equipe que me ajuda. E a gente consegue atender um número limitado de pessoas, né? Passou disso, infelizmente, não tem como. Precisa aguardar uma nova turma quando a gente lançar. E para você ter uma ideia, foram mais de 15 mil futuras mamães e futuros papais participando aqui do nosso evento. Então eu não tenho essa quantidade toda de vagas. Por isso eu limito. E essas vagas acabam muito rápido. Por isso, se você tem interesse em ter uma ajuda de perto comigo, de ter esse passo a passo direcionado para ficar cada vez mais próxima do seu sonhado positivo, eu recomendo fortemente que você participe de uma aula, né, na segunda-feira, que vai acontecer comigo também. Na aula de segunda, 7 horas da manhã, eu vou te mostrar como é por dentro do casal fértil. Vou te passar todos os detalhes sobre ele, quanto custa, como é que dá para pagar, o que você recebe, o que não recebe, se é para você ou se não é. Então você vai assistir o vídeo e se for para você, vai ser ótimo te receber como aluna. Mas se você não conseguir uma vaga, tá tudo bem. Continua me acompanhando, porque de uma forma ou de outra, as minhas dicas sempre vão te ajudar. Mas para você que tem interesse em dar um passo a mais, em fazer a sua parte para conceber e gerar o seu filho de forma mais natural e saudável possível, independente do seu diagnóstico ou do diagnóstico do seu marido, independente da sua idade e de tudo que você já passou para chegar até aqui, para ser, quem sabe, a próxima aluna a falar comigo, me contar do seu positivo, assim como várias mamães já fizeram, eu te convido. Dia 20, às 7 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições e eu te aviso, quem se inscrever primeiro vai ser muito beneficiada. Então fica de olho no e-mail, no grupo de WhatsApp, na lista de espera para o programa, né? Lá no meu Instagram, que eu vou enviar o link por lá para você clicar, assistir a aula 4, entender todos os detalhes sobre o programa Casal Fértil. Aulas, bônus, valor, formas de pagamento e, enfim, poder fazer a sua inscrição. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo, pela companhia de vocês durante a Semana da Fertilidade. Quem vem com a gente no Casal Fértil vai ser uma honra receber todas vocês e em breve contar o positivo de vocês publicamente aqui também. Um grande beijo da Nutri para você e nós nos vemos na segunda. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andresa, tenho 26 anos e falo aqui da cidade de Igaraçu, que fica localizado no estado de Pernambuco. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o programa Casal Fértil e vou falar um pouquinho, resumidamente, da minha trajetória. Há 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com uma infertilidade sem causa aparente, certo? E com alguns probleminhas que estavam me afetando. Que probleminhas eram esses? Eu tinha um ciclo totalmente irregular,
de 45 a 50 dias, e todo o meu ciclo menstrual eu sofria muito com cólicas intensas. Então isso para mim era um sofrimento mensal. E eu não me conformava com essa situação, porque quem já passou, quem passa sabe que é muito sofredor em relação às dores, ao ciclo, e também de saber que na trajetória tinha a infertilidade. Então, há um ano atrás, eu conheci a Geise pelo Instagram, o programa Casal Fértil. Fiquei muito balançada, porém, antes da pandemia, não tinha possibilidade dela conseguir alcançar tantos casais, certo? Pelo estado, por todos os estados, né? Pelo Brasil inteiro. Então, quando eu conheci pela primeira vez, eu senti, né, de Deus dentro de mim. Eu falei para ele que eu só iria conseguir realizar o meu sonho e resolver esses probleminhas de saúde se eu chegasse a participar do programa. Então vim acompanhando ela diariamente, todas as histórias, todos os testemunhos como esse que eu tô contando para vocês, me tocava, me chamava muita atenção. E da forma dela trabalhar, dela abordar toda a situação, ela encorajar todas nós e trabalhar de uma forma sensacional, que é o método natural, né, da alimentação, de todos os pilares que é abordado. Então eu me interessava cada vez mais, e quando teve a oportunidade, né, dela conseguir alcançar o Brasil inteiro, eu me inscrevi no programa para participar agora no mês de janeiro de 2021. Para mim foi uma sensação maravilhosa quando eu fiz aquela inscrição, quando eu entrei pela primeira vez naquele grupo, porque eu tinha certeza que algum fruto iria ser gerado dali. E de fato foi. Como foi que aconteceu? A gente inicia todos os protocolos que ela coloca lá. No início é doloroso, porque os 3 dias iniciais são muito difíceis. Eu achava que dali eu não iria passar, e a gente foi avançando. Mas avançando de que forma? Seguindo todas as orientações que ela propõe para todos os participantes. A Ellen é uma peça fundamental, né? Uma psicóloga que dá todo o apoio e todas as orientações. E aí a gente vai seguindo a trajetória. Antes disso, eu fui revirada do avesso, né? Como eu falei, já fazia 2 anos, de vários médicos, mas os exames aparentemente dava normal, mas eu sabia que dentro de mim não tinha nada de normal, porque não é normal uma pessoa sofrer mensalmente, não é normal você ficar 2 meses sem ter um ciclo regular. Enfim, eu não me conformava de forma alguma. Então eu fui buscar, eu orava muito para Deus, né, dar uma direção, porque eu acredito que os pilares não é para funcionar. Tem que ter a sintonia da gente fazer a nossa parte, certo? A Geise, quem conhece ela, ou quem já conhece, sabe que ela sempre tem um dilema. Antes feito do que perfeito. Porém, esse feito tem que ser bem feito, certo? Porque não adianta eu fazer uma partezinha e essa parte que eu tô fazendo eu não colocar em prática da forma que é para ser. A gente não é perfeito, a gente não vai chegar aos 100%. Mas o que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito. Então, todas as dicas, todas as orientações que ela colocava, eu tentava seguir da melhor forma possível. Outra coisa que ela sempre fala pra gente, que diagnóstico não é sentença. E eu confesso que eu me apeguei sim a diagnóstico. Porque eu tinha na minha cabeça que eu só iria poder engravidar um dia quando eu tivesse com um ciclo de 28 dias. Quando eu não tivesse mais sentindo cólica nenhuma. E, pra minha surpresa, quando foi no mês de março, eu engravidei. 1 mês e 20, 1
mês e 25 dias. A notícia chegou para mim no dia 4 de abril, no dia de Páscoa. Essa data para mim vai ser lembrada até o último dia da minha vida, porque foi a melhor notícia que eu já recebi em toda a minha vida. A sensação é única, o momento é único. E o que mais me emocionou de toda a trajetória, que bem no dia que a gente comemora a vida, a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo. E eu recebi esse lindo presente. Não é fácil a gente passar pela trajetória, porque só Deus sabe o que a gente tem dentro de nós. Mas se a gente fizer a nossa parte, se a gente confiar de todo o nosso coração em Deus e descansar, porque vai ter momentos que a gente vai fraquejar, vai ter momentos que a gente vai desesperar, né? Vai ficar desesperado, vai ficar sem força, vai ficar sem ânimo. Mas é aquele momento, a gente não pode levar esse momento para o resto da vida ou da trajetória. É um momento que a gente vai aterrissar, a gente vai recarregar nossas baterias, as nossas energias, e a gente vai acreditar, e temos que acreditar que tudo é possível. Para mim, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho que agradecer a Geise, a Ellen, toda a equipe do Casal Fértil, que foi a ponte, foi o ponto-chave, né, abaixo de Deus, porque eu sei que Deus ele faz tudo como Ele quer e da forma que Ele quer. Mas eu precisei fazer a minha parte. Eu precisei percorrer, eu precisei me tratar. Então, para Deus nada é impossível. Se a gente fizer a nossa parte, certo? Eu sempre nas minhas orações eu coloquei algo em mim, que tudo que eu tivesse que fazer aqui na Terra, até o último estágio, até o último degrau que eu deveria subir, para poder fazer como eu posso falar, todas as orientações possíveis, todos os recursos que tivesse nas minhas mãos, eu iria fazer. Mas aquilo que a gente, né, nós não podemos fazer, só Papai do Céu, só Deus ele pode fazer. Então eu sempre orava e entregava isso para Ele, que o que não tivesse nas minhas mãos Ele fizesse, que eu saberia que Ele iria fazer, porque eu tinha essa fé, mesmo no momento que eu queria fraquejar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, uns dias antes de descobrir que estava grávida, eu ainda iniciei o tratamento com uma outra médica. Para minha surpresa, eu não sabia, porque fazia dias. E eu iniciei todo o tratamento. E depois de 10 dias eu descobri que eu estava grávida. Então, eu devo isso a Deus, primeiramente, e segundo, ao programa Casal Fértil, que foi através, né, do programa que eu consegui chegar aonde eu estou. O meu príncipe encantado aqui na minha barriga, dentro de mim, é um príncipe. Vai se chamar Samuel Benício. É o amor de mamãe, é o meu presente mais esperado, né? Porque quem não sonha, quem não quer viver esse privilégio de se tornar mãe, de construir a sua família e de você ter um serzinho ali que você vai amar eternamente para o resto da vida, até o último suspiro de nossas vidas aqui. Então não é fácil, mas também não é impossível. E para mim era muito frustrante quando eu ia para os profissionais, porque falava que não era nada, que estava tudo normal, mas na realidade não está. Uma coisa que eu aprendi, que se tem uma dificuldade, se tem um problema, aparentemente, mesmo que não tenha causa, mas tem um problema. Não é do acaso, não é naturalmente, não é correto a gente sofrer ou passar por aquele problema, mesmo sem saber a causa. Temos que ir avançando e todos os recursos estão aí para a gente chegar ao topo. E o topo, quando eu falo, é de ter os nossos príncipes ou princesa nos nossos braços. E para finalizar, eu quero agradecer especial, né, a Geise e a Ellen. Geise,
Sempre eu falo isso, já falei algumas mensagens, sempre eu mando pra você. Você será uma pessoa que vai ser lembrada eternamente para o resto da minha vida. Não vai ter um dia sequer que eu não olhe para o príncipe e não vá me lembrar de você, porque eu sei que Deus, ele fez a parte dele, foi o maior presente que ele já deu na minha vida. Mas eu sei que Deus usou você para nos ajudar. Então, recebe de coração todo o meu agradecimento e eu quero agradecer pela oportunidade de expressar aqui um pouco a minha história e fiquem todos com Deus. Eu espero que o programa alcance outras e outras mulheres, certo? E o que eu tô sentindo hoje, eu tenho certeza que cada uma de vocês vai sentir. Agora, para passar, tem que fazer a parte. Fiquem todas com Deus.